bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso último programa de 2025. Aí depois a gente se encontra só em 2026, né? Que já está chegando. Sejam muito bem-vindos ao nosso Record Entrevista. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior, que fez o último agro de 2025 também. Agora ele segue para um descanso e o ano que vem ele está de volta. E hoje nós vamos bater um papo com o delegado da seccional aqui de São José do Rio Preto, o doutor Everson Aparecido Contelli. Ele vai falar um pouco da carreira e também sobre o trabalho que eles fazem aqui em São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por vir bater um papo com a gente. Eu que agradeço, que privilégio, né? Participar do último programa tão especial. O último programa de 2025 e a gente faz um balanço aí de tudo o que aconteceu, das operações e muitas investigações que vocês fizeram no ano de 2025. Primeiro, doutor, fala um pouquinho da sua carreira, como o doutor chegou em São José do Rio Preto e há quantos anos já na seccional? Olha, eu chego em São José do Rio Preto agora, em junho, né, deste ano. Antes eu passei um período pela seccional de Fernandópolis, de setembro de 2023 até junho, e agora acaba assumindo a seccional de São José do Rio Preto. Bom, Fernandópolis é uma cidade muito próspera também aqui na nossa região e o trabalho continua aqui sendo regional, né, doutor? Explica um pouquinho pra gente qual o trabalho da seccional, só para o pessoal de casa entender um pouco. A Polícia Judiciária, ela tem a sua divisão, né? Na nossa região nós temos o departamento, que inclui todos os municípios da área de São José do Rio Preto, e dentro deste departamento nós temos também as subdivisões. Em outros estados são chamados de regionais, aqui nós chamamos de seccionais. Então nós temos a seccional de Jales, Fernandópolis, a seccional de Votuporanga, Novo Horizonte, Catanduva e também de São José do Rio Preto. As seccionais, elas são divisões, então, da Polícia Judiciária que cuidam das questões administrativas, tanto funcionais como também as questões de recursos humanos e também a coordenação das investigações nestas micro-regiões. E essas investigações, elas são todas interligadas através dessas seccionais e também com outros estados, doutor? Sim, essas seccionais elas têm seus centros de inteligência, cada uma tem o seu centro de inteligência, que faz essa coordenação nessas sub-regiões e acaba que, como você muito bem pontuou, atualmente hoje é difícil uma investigação que não tenha uma conexão com outra região e principalmente com outros estados. Então nós fazemos também essa ponte junto com a unidade de inteligência, né, do departamento com esses outros estados. E doutor, como nasce uma investigação? Nós, leigos, temos muita curiosidade para entender o trabalho de vocês. É tudo, vamos dizer que é um emaranhado de fios que vocês começam a puxar o primeiro fio para abrir essa investigação para chegar nesse produto final, né? Como surge tudo isso, doutor? É através de muitos estudos, muito trabalho, né? Exatamente. É isso que encanta, né, que nos encanta o trabalho do policial, né? Partir praticamente do nada, né, e desenvolvendo e puxando o fio e buscando conexões até chegar, né, em revelar a verdade por meio das investigações. E hoje fala-se muito dos crimes, né, pela internet, e os crimes cibernéticos hoje têm dominado muitas regiões e principalmente aqui no interior, né, doutor? Hoje é mais fácil ou é mais difícil investigar esse tipo de crime? Esse fenômeno, né, criminalidade cibernética, é um fenômeno que surge agora. No início nos dá bastante trabalho, porque nós temos que investir, nós que eu digo o Estado, ele precisa investir um volume de recurso muito maior que o normal, mas com o desenvolvimento de novas ferramentas, principalmente pelo trabalho que a Polícia Judiciária de São Paulo tem feito, pelo trabalho desenvolvido na área do Departamento 5, né? Todos esses investimentos fazem com que
surjam novas metodologias e essas metodologias vão facilitando o trabalho de investigação. Doutor, o crime cibernético é mais fácil para o criminoso se esconder? Num primeiro momento, sim, mas como eu disse, surgem novas ferramentas e essas ferramentas possibilitam que a polícia, o Poder Judiciário, o sistema de justiça vá alcançar essas pessoas. Tanto assim que se verificarmos as últimas operações que foram realizadas, na quase totalidade as pessoas são alcançadas em outros estados, em outras regiões. Doutor, teve a 5ª fase da operação CyberConnect, né? Que são os crimes virtuais, né? Como foi e o que acarretou para a nossa região aqui? A Operação CyberConnect, na verdade, ela é um projeto que acaba também se misturando como operação e nós alcançamos hoje a 5ª fase. É uma operação que é desenvolvida na área de São José do Rio Preto, para o enfrentamento qualificado da criminalidade cibernética. É uma proposta de uma investigação diferente, uma proposta coordenada pelo DEINTER, uma determinação do nosso chefe, Dr. Cavalcante, para o enfrentamento qualificado diante da quantidade de crimes. Hoje nós alcançamos a média de 21 mil crimes ano. Nossa. Então foi necessário desenvolver uma nova metodologia e essa metodologia ela é implantada aqui na área de São José do Rio Preto e inclui o trabalho de todos os centros de inteligência de todas as seccionais para fazer frente a esse volume e a quantidade de recursos que são desviados. Você sabia que, em média, um crime cibernético ele desvia em torno de 10 a 11 mil reais por caso. Nossa. Na verdade, é uma média superior aos outros crimes patrimoniais. Nossa, doutor. Então, diante disso, foi necessário formar essa espécie de cinturão digital, promover mais prisões e, principalmente, incutir no sistema de justiça, na cabeça dos nossos policiais e do próprio sistema de justiça, a necessidade de recuperação de ativos. E na sua opinião, doutor, o que leva a esses criminosos, a tudo isso, a desviar tantos valores, a ter tantos valores assim? É essa facilidade ou então é um trabalho que eles vêm desenvolvendo cada vez mais de buscar novas ferramentas dentro desse cybercrime? Na verdade, foram algumas coincidências que aconteceram, né? Esse pico de criminalidade cibernética não é uma exclusividade nossa, por isso que nós falamos com tranquilidade. Sim. É um problema do Brasil. E até do mundo. Até né, do doutor? mundo. Este problema, esse pico, ele se desponta ali por volta de 2018. Então, em 2018, nós conjugamos uma série de tecnologias, nós nos aproximamos de tecnologia 5G. Logo na sequência, acontece um fenômeno mundial, que é uma pandemia, que leva as pessoas do ambiente real a ser obrigadas a transacionar em ambientes cibernéticos. Então, percebam, é uma série de eventos que acontecem que levam as pessoas para o ambiente virtual. E o crime, né, como um fenômeno social, ele acontece tanto no mundo real como também no mundo cibernético. Então, esse crime ele acaba sendo empurrado, né? Essa criminalidade acaba sendo empurrada para esse novo ambiente. Então é isso que acaba ocorrendo. No meio do caminho tem um outro evento também, que é a inauguração da ferramenta Pix. Sim. O Pix, nós comentamos, eu já escrevi sobre isso, é algo que não tem retrocesso, é algo muito bom, mas sobre o ponto de vista da criminalidade não foram pensadas em algumas soluções que agora estão sendo desenvolvidas. Então, tudo isso, todos esses fatores foram acontecendo, tecnologia, mais pessoas no ambiente cibernético, a possibilidade de transacionar por meio do protocolo Pix, e isso acabou gerando, então, esse fenômeno que agora a polícia está contendo.
tudo é feito para melhorar, mas é claro que o criminoso, ele aproveita essas ferramentas para roubar, né, doutor? Sim, aproveitou para praticar os crimes e também, agora, em grande volume, essas pessoas estão ingressando no sistema prisional a partir das operações. Doutor, e a operação também Alerta Etílico, né, que fiscalizou, né, e interditou estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas, que a gente ficou sabendo de muitas coisas que aconteceu, noticiamos aqui. Como foi essa operação, doutor? E assim, foi um alerta grande também para a população, né? Sim, a Polícia Civil desenvolveu ao longo desse ano dezenas de operações e uma delas tem relação com esse problema estadual, nacional, que é a Operação Alerta Etílico, que foi realizada aqui na área de São José do Rio Preto. Foi uma operação que uniu, né, a Polícia Judiciária, uniu os outros entes, né, a Receita Estadual, a Fazenda Estadual, a Receita Federal, Vigilância Sanitária, PROCON, em busca de realizar um maior controle na venda de bebidas. Nós tivemos estabelecimentos fechados, nós tivemos uma quantidade muito grande de bebidas recolhidas e esse material foi encaminhado para análise. Graças a Deus, até este momento, das amostras que nós já recebemos, nenhuma delas apontou positivo para a presença de metanol. Mas, de qualquer forma, nós identificamos falhas na venda, fragilidades, e conseguimos, no momento exato, fechar essas falhas, tanto assim que nós não tivemos notícias de casos graves de pessoas hospitalizadas por esse motivo, né? E aí a gente não está falando só de crime patrimonial, a gente está falando de um crime contra a saúde da população, Crime contra né, a saúde doutor? pública, exatamente, um crime gravíssimo. E doutor, vamos, para encerrar esse bloco, falar da Operação Cegueira também contra crimes, né? Explica um pouquinho para a gente. A cegueira deliberada é uma operação que focou na neutralização de uma extensa rede de receptação, né? Quando nós chegamos aqui em junho, nós descobrimos um problema gravíssimo, que é o furto de fios. Existe uma expressão, né, que é enxugar gelo. As pessoas parecem que nós estávamos enxugando gelo, prendendo os furtadores, que precisa também dessa repressão. Mas nós não estávamos enxergando que atrás desses furtadores existe uma extensa, uma larga rede de receptação. Por exemplo, nós descobrimos pelas pesquisas realizadas pelo Centro de Inteligência que 5 toneladas de metais, leia-se de cobre e alumínio, estavam saindo da região. Nossa. E aí nós fizemos uma provocação, né? Como pode 5 toneladas sair da região se nós não temos minas de extração? Nossa. E a partir daí, então, foi desenvolvida a Operação Cegueira Deliberada, que levou à prisão vários dos receptadores. E até prédios públicos, né, estavam sendo furtados, ou seja, um prejuízo grande para a população e também para prédios públicos. Exatamente, né? E não só o prédio, né? O prejuízo com relação a postos de saúde, escolas sem aula. Então, foi uma operação que agora teve uma nova etapa, né? Nós desenvolvemos em várias fases, e agora uma nova etapa que identificou também as pessoas que subtraem transformadores, causando um prejuízo de mais de 2,7 milhões de reais. Todas essas pessoas foram presas semana retrasada. E como o doutor disse, só existe o roubo porque tem quem compra o material Exatamente. furtado, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, falando um pouco mais sobre o trabalho da seccional aqui em Rio Preto e em toda a região. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Record Entrevista de hoje. E hoje aqui em nosso estúdio tenho o prazer de conversar com o delegado da seccional aqui de Rio Preto, doutor Everson Aparecido Contelli, e ele está fazendo um balanço, falando das operações deste ano no primeiro bloco, mas agora eu gostaria de saber um pouco, doutor, sobre este prêmio que a gente estava conversando aqui. Conta um pouquinho para a gente, que é de extrema importância a população saber esse prêmio maravilhoso através do trabalho de vocês. Exatamente. A Polícia Civil da região desenvolve um projeto que é chamado Humanidade 21,
Esse projeto é de localização de mortos desconhecidos. Quem são mortos desconhecidos? Mortos desconhecidos são pessoas que falecem e o Estado não consegue fixar a sua qualificação. Ou seja, nós temos uma pessoa que faleceu, mas nós não alcançamos a identidade. Você sabia que só na cidade de Rio Preto nós temos 220 mortos desconhecidos Nossa, ao longo doutor. dos últimos anos? Sério? Olha só. Exatamente. Pessoas que às vezes não tinham parentes aqui, que vieram para cá, ou que não estavam com documentos. Tem várias circunstâncias. Exatamente. Nós mencionamos que no século XXI deveria ser impossível uma pessoa falecer sem ser identificada. Sim, né? Porque hoje nós temos impressões digitais, hoje nós coletamos DNA de 100% dos nossos mortos desconhecidos. Uhum. Então é algo que deveria ser improvável, mas ainda assim nós temos um número significativo e em razão disso a Polícia Judiciária, por meio de portarias que foram determinadas pelo nosso diretor, Dr. Cavalcante, determinou que todas as seccionais façam auditorias nos seus inquéritos. E nós começamos a realizar, começamos a localizar, começamos a identificar, estamos identificando famílias, inclusive identificamos famílias na região de Piracicaba, Mato Grosso, e várias pessoas estão sendo localizadas, né, estão sendo identificadas. Nós mencionamos que nós estamos entregando dignidade para essa pessoa. Que é uma realidade muito triste, né, muito doutor? triste. Se há algo triste, é alguém ser sepultado sem ter uma identidade. Sim. Até porque nós precisamos olhar o outro lado. O outro lado, nós temos uma família procurando alguém que não sabe o que aconteceu. Talvez não, acredite que essa pessoa não faleceu. Sim. Então esse projeto vem sendo realizado e foi identificado, agora foi catalogado pelo Ministério dos Direitos Humanos e a semana passada a Polícia Civil recebeu o prêmio Luiz Gama, é um dos prêmios, um dos maiores reconhecimentos de direitos humanos do Brasil. Parabéns. E nós acabamos de receber esse prêmio e é um prêmio então que eu recebo em meu nome, mas é um prêmio da Polícia Civil da região de São José do Rio Preto. Doutor, queria parabenizá-lo em nome de toda a população, porque é um trabalho maravilhoso, um trabalho de levar dignidade, como o senhor disse, para essa família que às vezes acha que o ente querido ainda está vivo, que ele possa voltar, e uma dignidade para essa pessoa que foi embora, mas que tenha um sepultamento digno, com o nome identificado, né, doutor? E é um número muito triste, mais de 200 pessoas, né? Sim, somente aqui. Somente aqui. No Brasil, neste momento, nós temos 715 mil pessoas nesta situação. Em razão das pesquisas que nós realizamos, nós discordamos um pouco deste número, mas ainda que este número publicado pelo governo federal esteja errado, nós consideramos que algo em torno de 30% é o valor, é o número correto. Ainda assim, nós estamos falando em mais de 150 mil famílias procurando seus entes queridos no país. 150 mil famílias chorando e querendo saber sobre o paradeiro dessa né? pessoa. E o paradeiro. E deve ser uma angústia muito grande, né, doutor? Vocês que acompanham todo esse processo, todo o inquérito, ter esse contato com a família é muito importante porque é muito triste para eles, né? Sim, exatamente. É um sentimento bastante intenso, né, das nossas equipes, porque ao mesmo tempo em que nós estamos, descobrimos, né, revelamos algo, ao mesmo tempo nós estamos levando uma notícia de um falecimento, né? Então, assim, eu não consigo traduzir muito esse sentimento, senão pelas próprias palavras das famílias que conversam, né? Algumas se sentem bastante agradecidas pelo trabalho, mas realmente é um trabalho que causa angústia nas equipes, né? Doutor, parabéns e que esse trabalho possa esclarecer para várias famílias o paradeiro dessas pessoas que, como o senhor acabou de dizer, é triste, mas é algo confortante também de saber onde o ente querido está e poder dar um enterro digno a essa pessoa. Parabéns, e esse prêmio com certeza é muito digno para todos vocês, que é um trabalho da polícia que trabalha para a comunidade, para a população, né, doutor? Exatamente. Esse é o trabalho da polícia, né? Exatamente. Hoje nós mencionamos que não existe uma entidade de proteção a essa figura morto desconhecido.
E o último protetor, né, a última linha de defesa, porque nós estamos falando de inquéritos arquivados que ninguém mais se interessa por esse tema. Então, a última linha de proteção é a Polícia Judiciária desenvolvendo esse trabalho de auditoria. Parabéns, doutor. E assim, agora eu gostaria de saber, por exemplo, a gente falou como começa uma investigação, mas muitas vezes um crime às vezes não é desvendado por não ter uma denúncia. E essa é a importância da denúncia para a polícia, né, doutor? As pessoas não podem ficar com medo, com receio. É preciso denunciar, né? É preciso denunciar, e esse denunciar tem vários sentidos. O próprio registro da ocorrência é uma espécie de denúncia, porque quando não existe o registro, nós não temos sequer como investir, o Estado não tem sequer como investir, né? E nesse tema anterior que nós conversamos há pouco, no bloco anterior, dos crimes cibernéticos, o índice de cifra oculta, que são aquelas pessoas que não denunciam, é muito alto. Muitas pessoas ficam com vergonha. Esse é um tema delicado também, porque, por vezes, a própria sociedade cobra daquela vítima. Nossa, mas como que você caiu nesse golpe, né? Por exemplo, um golpe de estelionatário, de namoro, às vezes uma mulher sozinha que tem muito dinheiro, às vezes, e chega alguém, comete um crime. Ela sente muita vergonha, né, doutor? Sente muita vergonha, e sente muita vergonha porque a sociedade cobra bastante dessa pessoa. Sim. E nós precisamos considerar que nós temos várias vulnerabilidades no meio desse caminho. Nós temos questões pessoais que o conjunto não compreende. Nós temos questões relacionadas a vazamento de dados, sim, que muitas vezes essa pessoa caiu porque houve um outro vazamento de dado em uma outra ponta. E, enfim, independente de tudo isso, né, essa pessoa precisa denunciar, ela precisa noticiar, ela precisa registrar esse boletim de ocorrência. E um outro aspecto, né, desse denunciar, entre aspas, é as pessoas que ficam sabendo de crimes. A Polícia Civil está aberta para receber essas informações e processá-las da melhor forma possível, garantindo todo o sigilo. E não precisa ter medo, né, doutor? O crime ele precisa ser desvendado e ser combatido. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse o recado para a população do que a seccional pretende fazer no próximo ano, o que vocês querem, acima de tudo, esse prêmio maravilhoso que eu quero parabenizar o doutor novamente, toda a sua equipe. Então, o que a população pode esperar da seccional e o que vocês querem para o próximo ano? Esse prêmio é de toda a equipe, né, de toda a sociedade, de todos que contribuíram. Nós temos vários desafios na região de São José do Rio Preto. Hoje nós temos desafios relacionados à violência doméstica, a despeito de todo o investimento. E olha, só esse ano nós colocamos mais 5 delegados. Nós expandimos a estrutura da DDM, né, o governo do estado fez isso, né? E ainda assim nós temos um problema social que nós precisamos discutir, né? Claro, a polícia tem a sua responsabilidade, tem que melhorar muito, o sistema de justiça tem que melhorar, mas nós temos esse problema social que nos incomoda bastante, né? Então nós temos muitos desafios, porque nós aguardamos a chegada de novos policiais, o governo do estado tem investido muito, com a chegada agora dos nossos próximos escrivães, que ocorre dia 20 de janeiro, nós praticamente dobramos o número de escrivães na nossa região. Então, são desafios de novas investigações, são desafios de conversar com a sociedade com relação às vulnerabilidades, por exemplo, as questões relacionadas à violência doméstica, ao número de feminicídios e, enfim, o desafio de estar aberto para ouvir, né? Esse eu acho que é o principal desafio de quem se dedica ou que pretende se dedicar ao serviço público, a ouvir e fazer as alterações no momento devido, que é o que nós estamos fazendo, né? Recentemente foi implantado o sistema de polícia judiciária 4.0, é um sistema inovador no Brasil,
e é um sistema que nós modulamos ele todos os dias. Todos os dias nós realizamos alterações e o desafio é, ano que vem, entregar um modelo muito mais ajustado do que nós já realizamos até este momento. Doutor, o que a gente espera, nós jornalistas, é que a gente noticie cada vez mais prisões, operações e que os feminicídios acabem, porque é uma tristeza todos os dias a gente falar sobre isso, falar da violência contra a mulher, que isso acabe, é o que mais a gente quer, que a gente não tenha que noticiar mais isso. Estamos terminando 2025, olha só o ano que a gente está, e noticiar violência contra a mulher é muito triste, para vocês investigarem também, né, doutor? Que a gente pare de ter que fazer isso, né? Exatamente, nós queremos zerar os órfãos do feminicídio. Nós identificamos um número bastante significativo e isso causa muita dor nos policiais. E que venham boas notícias para o próximo ano, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Um feliz 2026, um ótimo trabalho para vocês e que o doutor volte aqui o ano que vem para dar boas notícias e falar de mais prêmios e de mais trabalhos de vocês. Muito obrigada. Obrigado, parabéns pelo trabalho, seu e de toda a equipe. Eu que agradeço, gente. O programa de hoje fica por aqui e 2025 também. Para você que nos assiste, perdeu algum momento da nossa entrevista, é só acessar Record Rio Preto no r7.com. Você continua com a nossa programação nesse domingão maravilhoso. Fiquem com Deus, feliz ano novo e até o ano que vem. Tchau!